Olá pessoal, vamos então dar sequência no material da nossa disciplina de Introdução à Economia e nessa videoaula iremos apresentar os conceitos relacionados ao desconto composto dentro do período da capitalização composta. Bem, o conceito de desconto ele já foi apresentado na ocasião da capitalização simples e de forma proposital eu trago exatamente a mesma definição que foi apresentado na ocasião lá da capitalização simples. Ou seja, o que se trata por desconto? Operação que proporciona o resgate de um determinado título de crédito, uma duplicata, uma nota promissória, uma letra de câmbio, ou seja, uma dívida qualquer antes do seu vencimento. Então aquele conceito permanece inalterado. Se você tiver uma dívida programada para ser quitada, para ser paga numa determinada época, e se você conseguir antecipar o pagamento dessa dívida, você vai ser recompensado e, consequentemente, você vai pagar menos por aquela dívida pelo fato de você ter conseguido antecipar. Então, a gente costuma utilizar no regime composto a modalidade do desconto racional. A gente trabalhou muito, né, com desconto comercial simples, é aquele desconto que é baseado sobre o valor nominal, e aqui no cálculo do desconto composto, a gente vai trabalhar muito com desconto racional, certo? Essa expressão ela permanece inalterada. O desconto, independente da natureza da capitalização, seja ela simples, seja ela composta, o desconto sempre, por definição, vai ser quem? O valor que você deveria pagar menos o valor que efetivamente você pagou. Então, continua resguardadas em aquelas mesmas condições. Exclusivamente e especificamente para o regime composto, esse valor atual que você paga em decorrência desse processo de antecipação, ele vai ser represado por essa expressão. O valor nominal, ou seja, o valor que você deveria pagar, dividido por 1 mais i elevado a n. Observe que nessa expressão, esse nzinho, ele vai fazer referência ao período em que você está conseguindo antecipar o pagamento daquela dívida em relação ao seu prazo inicial. Então, para se calcular o desconto, o procedimento é simples. Você calcula o valor que você vai pagar efetivamente e aí deduz ainda o valor que deveria ser pago em cima do valor nominal, certo? Então, essa é a expressão. Lembrando, né, aquelas mesmas preocupações da gente garantir a uniformidade das unidades, essa taxa sempre aplicando-se a porcentagem, né, dividido por 100, e cuidado se tivermos a necessidade de fazer a transformação de uma taxa efetiva para uma outra taxa efetiva. Já temos, né, os conceitos do que é uma taxa nominal, do que é uma taxa efetiva e como se dá esse processo de transformação utilizando a relação da equivalência. Bem, então, vamos apresentar dois exemplos, duas aplicações para que a gente possa colocar em prática essas expressões que foram apresentadas. Então, a primeira aplicação. Calcular o valor atual de um título de R$ 7.500, resgatado 1 ano e 6 meses antes do vencimento. A taxa do desconto de 12% ao ano, capitalizados semestralmente. Ou seja, o camarada tem uma dívida, essa dívida está programada, está agendada para ser paga em 1 ano e 6 meses, no valor de R$ 7.500. E aí você chega e quer pagar essa dívida de forma imediata. Pelo fato de você estar antecipando esse pagamento em 1 ano e 6 meses, você vai ter uma recompensa, você vai ter um desconto e, consequentemente, o valor que você vai pagar para quitar essa dívida será, obviamente, inferior a R$ 7.500. E ele fornece essa taxa, uma taxa de 12% ao ano com capitalizações semestrais, certo? Então, esses são os dados. Observem, valor nominal da dívida, 7.500, 1 ano e 6 meses, as unidades estão misturadas, a gente precisa uniformizar. E o problema forneceu uma taxa o quê? Uma taxa nominal, não é isso? É uma taxa anual, só que essa taxa, a cada semestre, ela é capitalizada, ela é atualizada, certo? Então, a gente sabe que independente se a gente vai passar tudo para ano, tudo para meses, tudo para dias, sempre o primeiro passo é você identificar qual é a taxa que corresponde à taxa nominal dada.
Então, essa taxa nominal, a gente sabe que ela vai ser atualizada efetivamente a cada semestre. Então, a taxa efetiva dela é uma taxa semestral, não é isso? Então, como é que a gente fazia mesmo? Como é que se dava o processo da transformação? Em um ano, eu tenho quantos semestres? Em um ano, eu tenho 2 semestres. Então, essa taxa de 12% ao ano irá corresponder a uma taxa efetiva semestral de 6% ao semestre. Não é isso? Então, pronto. Então, a gente tem aqui o período expresso, uma parte em ano, outra parte em meses, a taxa efetiva semestral. Então, vamos lembrar, né? Sempre o bizu, ou a dica nesse tipo de problema envolvendo a capitalização composta, é que a gente mantenha a unidade da taxa do jeito que está. Ou seja, vamos deixar a taxa no período semestral. E simplesmente adequar esse período de antecipação para um período correspondente em semestre. Porque se porventura quiséssemos passar tudo para meses, por exemplo, 1 ano e 6 meses correspondendo a 18 meses, essa taxa efetiva semestral teria que ser transformada equivalentemente para uma taxa efetiva mensal. E aí, como se daria o processo de transformação entre duas taxas equivalentes, teríamos que recorrer àquela relação de equivalência. 1 mais I maior igual a 1 mais I menor elevado a K. Eu não poderia pegar essa taxa efetiva semestral e dividir por 6 para poder achar uma taxa efetiva mensal, porque eu estaria utilizando a relação da proporcionalidade. E a gente já sabe, né, a gente já viu em aulas passadas, que taxas proporcionais elas não são equivalentes dentro do regime composto de capitalização. Então, né, fica a dica para deixarmos a taxa do jeito que está. Então, aqui é a estrutura clássica do fluxo de caixa. A gente tem, né, um título programado em 1 ano e 6 meses. A gente quer antecipar esse pagamento nesse período e pagá-lo hoje, consequentemente pagando, obviamente, o valor menor. Aqui os dados, do problema, R$ 7.500. A taxa 6% ao semestre, que já foi a transformação, né, da taxa nominal na taxa efetiva. E aqui já fizemos o processo de transformação. Em 1 ano e 6 meses, quantos semestres nós temos? Em 1 ano e 6 meses, nós temos 3 semestres. Então, as unidades já se encontram referente ao período semestral. Jogando então na expressão, quem é o valor atual? O valor atual, por definição, é o valor nominal dividido por 1 mais I elevado a N. O valor nominal, ou seja, o valor da dívida que deveria ser paga, R$ 7.500, dividido 1 mais I, a taxa 6%, 6% 0,06, 1 mais isso fica 1,06 elevado a 3, que é o período da antecipação. Fazendo as continhas, achamos um valor atual de R$ 6.297,14. Então, esse é o valor que se paga caso se opte por fazer o processo de antecipação em 1 ano e 6 meses desse título, né, de R$ 7.500. Então, essa seria, né, a forma de se calcular o valor atual, certo? Aproximadamente 6.300, então desconto de aproximadamente R$ 1.200. Então essa é a sistemática. Por fim, fazer a última aplicação para a gente consolidar essa parte da capitalização composta com relação ao desconto. Um título de R$ 5.100, com vencimento para 3 meses, foi quitado totalmente por R$ 4.300. Determine a taxa mensal de juros dessa operação. Então, observe que a gente conhece o valor do título. Esse título tinha um vencimento para 3 meses, R$ 5.100, e ele foi quitado automaticamente, ou seja, foi pago por ele R$ 4.300. Cuidado para não fazer a confusão, né, do que foi referente a desconto e do que foi referente ao valor efetivamente pago. Então, aqui o problema deixa claro que esse valor de R$ 4.300 não foi o desconto concedido, não é isso? Foi o valor que você pagou nessa antecipação de 3 meses. Ou seja, você obteve um desconto, de fato, de R$ 800, certo? Então, você tem um título de R$ 5.100 e se você antecipar em 3 meses em relação à sua data de vencimento, você pagará por esse título o valor de R$ 4.300. Então, você quer saber qual é a taxa mensal de juros dessa operação. Então, também igualmente imediato, né, o processo do cálculo, utilizando a expressão do valor atual. O valor atual, por definição, é o valor nominal dividido por 1 mais I elevado a N.
Aqui o problema forneceu o valor atual, ou seja, o valor que você paga decorrente desse processo de antecipação, de R$ 4.300. O valor nominal, ou seja, o valor da dívida, R$ 5.100. 1 mais I elevado a N, onde N é igual a 3. Fazendo as continhas, achamos a taxa efetiva mensal de 5,85% ao mês, que seria, né, a raiz cúbica dessa razão aqui de 5.100 dividido por R$ 4.300. Então, pessoal, observem que também é simples o cálculo do processo do desconto composto, o cálculo do valor que se paga decorrente desse processo de antecipação, sempre apenas com a cautela, né, com o devido cuidado de se promover as transformações corretas e que a gente tenha sempre o cuidado de deixar as unidades iguais. Então, com isso, a gente finaliza mais uma exposição, mais uma videoaula no regime composto, apresentando os conceitos do desconto composto, e no nosso próximo encontro iremos discorrer sobre os conceitos da equivalência de capitais para o regime composto. Um grande abraço e sigamos em frente.